Como prometido, vamos resolver esse problema agora utilizando a equação do decaimento radioativo. E por que eu vou fazer isso? O primeiro motivo é porque eu quero explorar a parte matemática, né? Aquela equação do decaimento radioativo, onde você tem uma expressão que é um decaimento exponencial, que eu mostrei no vídeo anterior, onde você precisa determinar qual é aquela constante de decaimento lambda, certo? E você vai ter um lambda para cada elemento radioativo diferente que você estiver tratando. Então, eu gostaria de abordar essa parte matemática, e segundo, porque vão haver questões em que você não vai conseguir determinar o tempo decorrido, né? Nesse caso aqui, o tempo feito por essa datação de carbono 14, que utiliza a meia-vida do carbono 14, você não vai conseguir obter aquele tempo de maneira tão precisa e de maneira tão exata como aconteceu nesse problema aqui. Eu consegui fazer daquela forma porque 12,5%, certo? É 1/8 de 100%. Então, se eu for dividindo, né, a minha atividade por 2, por 2, por 2, vai chegar uma hora em que eu vou ter 1/8 da atividade inicial, que é 12,5%. Mas se fosse uma atividade que eu não conseguisse obter dividindo por 2, então eu não conseguiria chegar exatamente na resposta, como no caso dessa questão, e eu teria que, de fato, utilizar as equações, tá certo? Então é por isso que eu vou resolver a questão matematicamente também. Relendo a questão, tá? Durante uma escavação arqueológica, um arqueólogo encontra restos de uma antiga fogueira contendo pedaços de madeira. A atividade do carbono 14 na amostra de madeira é medida e encontrada como sendo 12,5% da atividade do carbono 14 em organismos vivos. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, que eu faço uma explicação breve, né, sobre essa questão de datação utilizando carbono 14 e também falo sobre meia-vida, tá? Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.730 anos, a idade da amostra de madeira pode ser determinada e vale. Aí a gente tem essas 4 opções, né? E a questão ela dá 2 dados. Diz que o logaritmo natural de 2 é esse valor e diz que o logaritmo natural de 0,125, que nada mais é do que 12,5%, né? Se lembra, porcentagem é dividido por 100. Quando eu pego 12,5 e divido por 100, eu tenho exatamente 0,125. Diz que o logaritmo natural desse número é menos 2,079. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ajustar as minhas equações para que nelas, né, apesar de que já vai aparecer naturalmente, tá certo? Mas eu vou ter que mexer um pouquinho para que apareça logaritmo de 2 e logaritmo de 125, 0,125, porque são esses os dados que a questão nos fornece, tá certo? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação do decaimento radioativo, né, que eu expliquei no vídeo anterior, a atividade ou taxa de decaimento de um determinado elemento radioativo é igual à sua atividade inicial, né, no tempo inicial R0, vezes essa exponencial de menos lambda vezes t, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer a princípio? A princípio, eu vou calcular o tempo de decaimento radioativo, ou seja, eu vou querer isolar do lado esquerdo da equação quem é esse t, tá certo? Porque é justamente o que a questão pede, né? Pede o tempo que se passou para a atividade ser 12,5% da atividade inicial. Primeira coisa que eu faço, pego a atividade inicial, passo para o outro lado dividindo. Então agora aqui eu tenho uma razão, né? A razão entre a atividade que eu tenho no instante em que eu vou estar considerando, dividido pela atividade inicial, certo? E essa razão vai depender do quê? Do tempo decorrido, né? Quanto maior o tempo decorrido, menor vai ser a taxa de decaimento ou atividade com relação à taxa de decaimento ou atividade inicial, certo? Então, R sobre R0 é exponencial de menos lambda vezes t. E aí o que é que eu vou fazer? Como eu tenho esse exponencial aqui, tá certo? Eu quero me livrar dele, eu vou aplicar logaritmo natural dos dois lados da equação, tá certo? Então vai ficar logaritmo natural de R sobre R0, e eu vou conseguir me livrar, né, aplicando um ln sobre esse lado direito, vai ficar menos lambda vezes t, certo? E aqui eu utilizo, né,
um artifício, né, dos logaritmos, um artifício matemático que você pode fazer com logaritmos, certo? Sempre que você inverte, certo? Sempre que você tem um logaritmo de uma razão e você inverte numerador com denominador, necessariamente vai aparecer um negativo na frente do logaritmo, certo? Então, daqui para cá, o que foi que eu fiz? Eu inverti a fração. Aqui está R sobre R0, eu coloquei R0 sobre R. E por que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, aparece um negativo na frente do logaritmo, tá certo? E eu tenho um negativo, né, nesse termo aqui do lado direito. Então vai ficar negativo com esse negativo, eu posso multiplicar os dois lados por -1, e aí eu fico com a expressão que é puramente positiva. E eu faço isso porque como eu estou querendo obter tempo, e tempo necessariamente vai ser, o tempo decorrido é algo positivo, tá certo? Então eu não quero ficar com esse menos. Então o que é que eu faço? Daqui para cá, eu inverto a fração, aparece um menos aqui. Se lembra, tem um menos aqui, né, que eu já tirei, tem um menos aqui, então fica menos aqui com menos aqui. E eu posso multiplicar os dois lados por -1 e fica nessa forma aqui, tá certo? Tudo, os dois lados positivos, né? E agora o que é que eu faço? Eu vou pegar, né, como eu quero isolar tempo, eu passo esse lambda para o outro lado dividindo, tá certo? Então vai ficar aqui tempo decorrido é 1 sobre lambda, que é a constante de decaimento, vezes logaritmo natural da atividade inicial dividido pela atividade no instante de tempo em que eu vou estar considerando, tá certo? Essa atividade aqui vai me dizer quanto tempo se passou, tá ok? Então, se eu tenho a atividade num determinado instante de tempo, atividade, eu tenho, né, a atividade inicial, inicialmente você pode considerar que seria 100%, né, no caso da nossa questão, e a partir do 100% essa atividade vai decaindo, então por essa expressão eu consigo calcular o tempo decorrido. A única coisa que eu vou precisar saber, tá certo? No caso da nossa questão, o elemento radioativo é o carbono 14. Eu vou precisar determinar quem é a minha constante de decaimento para o carbono 14. Eu preciso saber quem é esse lambda, tá certo? Porque esse lambda é uma característica do tempo de meia-vida do elemento químico, certo? Do elemento radioativo que você está considerando. Esse lambda está relacionado com quão rápido ou quão lento, né, vai acontecer esse decaimento radioativo. Então, vou precisar determinar esse lambda para o carbono 14. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um ponto, certo, que eu conheço, que a questão me dá, ela me diz quanto é o tempo de meia-vida do carbono 14. Ela diz que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. E eu sei que o que é que acontece no tempo de meia-vida? Depois que se passa o tempo de meia-vida, a minha atividade do carbono 14 que eu vou ter é metade da atividade inicial, né? Então, R vai ser R0 dividido por 2 quando se passarem 5.730 anos. R0 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5 R0, tá certo? E aí eu vou aplicar, né, esse ponto aqui que eu tenho, né, que é do tempo de meia-vida. Eu sei que se passa esse tempo quando a minha atividade ela cai pela metade, então eu posso aplicar isso nessa equação para determinar o meu lambda, né, a minha constante de decaimento para o carbono 14. Então, quando o tempo for o tempo de meia-vida, o que é que vai acontecer com o R? O R vai ser metade da atividade inicial, né? Então, substituir aqui R por R0 sobre 2 e esse tempo, né, que vai ter decorrido para R ser igual a R0 dividido por 2 é exatamente o tempo de meia-vida, tá certo? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar quem é o lambda, tá certo? Como o lambda está aqui, né, no denominador, vai passar para o outro lado multiplicando e o tempo de meia-vida é que vai passar dividindo, né? Antes de fazer isso, o que é que eu fiz? Né? Eu peguei esse termo aqui, e como eu tenho R0 dividido por R0 sobre 2, então é uma divisão de fração, né? Eu vou poder cancelar com esse R0 aqui de cima com esse R0 embaixo, e o 2 vai lá para cima na divisão de frações, tá certo? Então, quando eu cancelar R0 com R0, eu vou ficar aqui, tempo de meia-vida é 1 sobre lambda, esse termo que está aqui, né? Por ln de 2, ok? Quando cancela R0 com R0. Se lembra, né? ln de 2 está lá nos dados da questão. Apareceu naturalmente quando eu aplico esses dados aqui, né, do tempo de meia-vida na nossa equação, certo?
E agora sim, aí eu vou isolar o lambda, certo? Lambda passa para o outro lado, porque eu quero que ele fique isolado, e o tempo de meia-vida, que vai estar multiplicando o lambda, volta, né, dividindo, ok? Então, constante de decaimento lambda vai ser ln de 2 dividido por tempo de meia-vida. Eu sei quem é o ln de 2, a questão me diz. Eu sei quem é o tempo de meia-vida, a questão também me diz, tá certo? Então agora eu posso calcular quem é a constante de decaimento. Quando você fizer essa divisão, ln de 2, que está na questão, dividido por 5.730 anos, você vai obter uma constante de decaimento, certo? Que eu coloquei com 4 algarismos, tá certo? 4 dígitos, né? Você vai obter que isso daqui é aproximadamente 1,209 vezes 10 elevado a menos 4, ano elevado a menos 1, porque o tempo estou colocando em anos, né? Então, a constante de decaimento tem unidade de ano elevado a menos 1. Obtive a constante de decaimento, agora eu posso substituir na minha equação do decaimento radioativo, tá certo? Ou aqui também, tá? Eu posso substituir nessa equação aqui do tempo decorrido, né? No lugar do lambda, e encontrar quanto foi o tempo decorrido para que a atividade do elemento carbono 14, né, do elemento radioativo, seja o que é dado na questão, 12,5%. Agora eu vou poder fazer isso, certo? Então, o tempo decorrido total, que é o que a questão está pedindo, tá? Ela quer saber o tempo que se passou para a atividade do carbono 14 ser 0,125 da atividade inicial, certo? 0,125 é 12,5%, que também é igual a 1/8, certo? Então, 0,125 da atividade inicial é a mesma coisa que 1/8 da atividade inicial. Como os dados da questão ele não lida, né, com essa questão de 8, poderia ter colocado, tá certo? Para ver se você conseguiria transformar isso aqui para fração, mas ele não dá ln, por exemplo, de 8 ou de 1/8, né? Dá ln de 0,125, então eu vou ter que trabalhar com esse número aqui, tá certo? Para utilizar os dados da questão. Então vamos lá. Eu descobri quem é o lambda é esse número aqui, e eu substituí na minha equação do tempo decorrido, tá certo? O que é que eu vou precisar fazer agora? Daqui para cá, eu fiz mais uma mudança, mais uma inversão nessa fração. Por quê? Né? Porque eu quero utilizar os dados da questão, certo? Como eu quero utilizar os dados da questão, então eu quero que apareça um logaritmo natural de 0,125. Se eu substituir no lugar de R 0,125R0 aqui embaixo, certo? Vou ficar com 1 dividido por esse número aqui, certo? Que não é o que a questão me dá, certo? A questão não me dá o logaritmo de 1 dividido por 0,125. Me dá o logaritmo de 0,125. Então, vou fazer mais uma mudança aqui nessa fração, tá certo? Daqui para cá, eu inverti o argumento do logaritmo, né? Essa fração. No lugar de colocar R0 sobre R, eu coloquei R dividido por R0, e como eu disse para você, sempre que você faz isso, aparece um negativo na frente, ok? Então, foi essa mudança que eu fiz daqui para cá, e agora sim eu vou substituir o valor para R aqui, ok? Quando eu substituo o valor para R, então R é igual a 0,125R0, está aqui. R0 cancela com R e aparece o que eu queria, tá certo? Aparece aqui um logaritmo natural de 0,125, que é o dado que a questão me fornece. Quando você substituir, né, o dado que a questão fornece, esse logaritmo aqui ele é um valor negativo, que com esse negativo, obviamente, vai dar um tempo que tem que ser positivo, né? Não existe tempo negativo. Então, quando você substitui o dado da questão, você vai obter, né, se você deixar com 4 algarismos significativos, né, sempre estou escrevendo todos os valores com 4 algarismos significativos. Se você deixar com 4 algarismos significativos, você vai encontrar exatamente a mesma resposta que a gente encontrou antes. Tempo decorrido é aproximadamente 17.190 anos. Gabarito dessa questão é letra D. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso tentar esclarecer para vocês. Se lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações
para receber avisos quando tiver vídeos novos, né, no canal. E até a próxima.